Dia aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor através da oração, através da palavra, e que seja assim a nossa estada na presença do nosso Deus, algo assim maravilhosíssimo, que o Senhor venha encontrar em nós verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então que seja um tempo assim preciosíssimo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem cuidado de nós, tem feito toda a diferença. Nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda tem planos, para fazer na minha vida, na sua vida, e creiamos, que seja algo assim intenso, algo extraordinário, algo maravilhoso. Amém? Então que possamos aí louvá-lo, que possamos engrandecer o seu maravilhoso nome. Amém? Quero orar contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão tem sido conosco. Nós louvamos ao Senhor, porque nós temos um Deus, nós temos o Espírito Santo que tem sido o nosso consolador, o Espírito Santo que não tem nos deixado sozinho, tem nos indicado, ido na frente a respeito do nosso caminhar. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que seja, assim, tempo de beneficências. Que nós venhamos estar, Senhor Deus, cumprindo e sendo, Senhor Deus, modelo do Senhor. Então, nos ajuda, Pai. Nos fortaleça, que sejamos uma bênção, Pai, diante de Ti. O Senhor é Deus que faz milagres. Então, eu louvo, eu engrandeço, eu magnifico o Teu nome. Nos ajuda, nos fortaleça, que sejamos uma bênção diante do Senhor. Dá saúde, Senhor Deus, aos Teus filhos. Abre portas, Pai. Dá o alimento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que todos, ó Pai, venham ser acompanhados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, acompanhados pelos Teus santos anjos, ó Pai, guardados. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero engrandecer o nome do Senhor através da leitura bíblica, amém? Então, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar buscando ao Senhor aí em Lucas capítulo 9, também Gênesis capítulo 13 ao 15, Salmo 7 e 8, e nós vamos aí ministrar a respeito dessas passagens aí. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então fazer a leitura juntamente com você, Lucas capítulo 9, e crendo que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre. Saindo vós dali, sacode contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara
dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitava de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, e outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita um homem granjear o mundo todo e perder-se, ou melhor dizendo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, a João, Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele,
E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo zoado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para mim, aleluia, ou melhor dizendo, olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus, respondendo ao espírito imundo, e curou o menino, e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde-vos, aleluia, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça.
E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai, o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos meus, aleluia, que estão em minha casa, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Quero convidá-los para nós estarmos também indo ao início de tudo, né? Gênesis. Nós vamos aí buscar a manifestação do Espírito Santo do Senhor em Gênesis. Eu quero ler do capítulo 13 ao capítulo 15, junto contigo, do capítulo 13 ao capítulo 15. Nós vamos fazer menção. Subiu Abraão, pois, do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os teus pastores, porque somos irmãos. Voltarei aqui um pouquinho. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Aleluia. Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu amado.
irmão pastor Márcio Viana, que Deus te abençoe, seja bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aline Casimiro também, Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus esteja aí estando e abençoando, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los também ao capítulo 14 de Gênesis. Nós vamos estar aí fazendo menção também. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Abisra, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedor Laomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Suzins em An, e aos Emins em Savé Queriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois tomaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anfarel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e feriram, ou melhor dizendo, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. E também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de seu irmão Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e seus bens, e também as mulheres e o povo.
E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Sabe e o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os seus bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner e Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15 de Gênesis. Nós vamos também fazer menção desse capítulo. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus, e quantas estrelas se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes e o partiu ao meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus
não está ainda cheia. E sucedeu que, pondo o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Assim, o Senhor tem feito maravilhas no meio da terra para com seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua prole, Deus tem cuidado de nós. Nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Salmos 7 e também o 8, nós vamos fazer menção também desses dois capítulos, né? Nós vamos estar lendo aí, colocando a nossa vida diante do Senhor e nos aprimorando diante da sua palavra. 7 e 8, amém? Glórias a Deus. Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem. Livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando-a, sem que haja quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenastes. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é Deus, aleluia, que salva os retos de coração. Deus é juiz e justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre as suas cabeças, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. 8. Nós vamos também, aleluia, Salmos 8.
que diz assim: Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Aleluia por essa manhã na tua presença. Leitura, Senhor Deus, da tua palavra, o Senhor tem nos dado. Oração. E nós só podemos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que as boas obras, Pai, são preparadas pelo Senhor para que nós venhamos andar nelas. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, continua, Senhor Deus, nos preparando, continua, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar, ó Pai, e a entregar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, aos corações, ó Pai, que pessoas venham a ser transformadas pelo teu grande amor, pelo teu poder, pelo teu sobrenatural. Aviva, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortaleça, derrama mais e mais do teu Santo Espírito, da tua sagrada presença, que sejamos uma bênção diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos vencer todas as dificuldades, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, afastado de nós, ó Pai, todo espírito que não louva o teu nome, ó Pai, que parta em retirada, mas que a tua presença, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, ó Pai, tudo, Senhor Deus, que, aleluia, há de bom, de aprazível, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, aleluia, que venha, Senhor Deus, glorificar o teu nome, ó Pai, seja, Senhor Deus, perfeito, Senhor Deus, em toda a ordem, Senhor Deus, a qual o Senhor tem nos instruídos, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus esteja abençoando aí a todos os meus amados irmãos que têm aí estado conosco através dessa live. Deus esteja aí operando, né, de uma forma assim abundante, transbordante. Que o reino de Deus seja exaltado todos os dias, que o nosso Cristo, ele seja engrandecido no nosso meio. Que o Senhor venha te abençoar na data desse dia, te fortalecer, que o Senhor venha dar vida em abundância a cada um dos meus amados amigos e irmãos, que venhamos ver a glória do Senhor sendo manifestada na vida de cada um, na família, nos nossos familiares, nosso vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. E onde que nós colocarmos a planta do nosso pé, nós venhamos ver Deus agindo com poder e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe aí todas as nossas amadas irmãs do grupo, todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um. Um abração para o meu pastor que está conosco aí, pastor Márcio,
Viana. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Receba a bênção apostólica, meus amados irmãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos meus amados irmãos e irmãs. Tenha aí um bom dia, uma boa quarta-feira. Amanhã nós temos sala de oração na Igreja Maranata. Nós estaremos ali a partir das 9 horas da manhã. Eu convido toda a amada igreja. A Igreja Maranata fica aqui na Rua do Sulto, depois do mercado, Pichinchete. Então todos estão convidados. Amanhã também é aniversário da nossa amada irmã, pastora Lucimar. E nós estaremos ali confraternizando com ela, nos alegrando, na data do seu aniversário. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus esteja derramando da sua graça, da assunção do seu sobrenatural. Que os milagres de Deus estejam nos alcançando na data desse dia. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos.